Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula da nossa apostila de plano de negócios e empreendedorismo. E nós vamos estar falando hoje do capítulo de número 6. Ok? No capítulo de número 6, nós vamos estar falando sobre o plano operacional. Então vamos lá para a página 73 da apostila de vocês. E aí vai estar falando sobre o plano operacional. Vai estar dizendo assim, ó, segundo o site do Sebrae, pessoas com essas características são capazes de se envolver à disposição de assumir desafios e responder por eles. O empreendedor com essas características, ó, procura e avalia alternativas para tomar decisões, busca reduzir as chances de erro, aceita desafios moderados, com boas chances de sucesso. Aí aqui na sequência vai estar falando sobre a análise da matriz FOFA. Né? O que é essa matriz? Ó? É um instrumento de análise simples e valioso. Seu objetivo é detectar pontos fortes e fracos, com a finalidade de tornar a empresa mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas deficiências. Aí, o que significa FOFA? Qual que é o significado da sigla, né? Então, ó, força, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá? Então, ó, a análise FOFA levará você a pensar nos aspectos favoráveis e desfavoráveis do negócio, dos seus proprietários e do mercado. A matriz é sempre feita em quadrantes, ou seja, em 4 quadrados iguais. Em cada quadrado são registrados fatores positivos e negativos para a implantação do negócio. Saiba como construir a matriz lendo as explicações a seguir. Então vamos lá, para a gente criar uma matriz dessa. Ó. Aí forças, né? Faça uso das forças. São características internas da empresa ou de seus donos, que representam vantagens competitivas sobre seus concorrentes, ou uma facilidade para atingir o objetivo proposto. Exemplo, atendimento personalizado ao cliente, preço de venda competitivo, equipe treinada e motivada e localização estratégica da empresa. Já há oportunidades. Explore as oportunidades. São situações positivas do ambiente externo que permitem à empresa alcançar seus objetivos ou melhorar sua posição no mercado. Exemplos disso, ó, existência de linhas de financiamento, poucos concorrentes na região, aumento crescente da demanda e disponibilidade de bons imóveis para alocação. Já na fraquezas, aí, ó, elimine as fraquezas. São fatores internos que colocam a empresa em situação de desvantagem frente à concorrência, ou que prejudicam sua atuação no ramo escolhido. Agora tem os exemplos aí de fraqueza. Ó. Pouca qualificação dos funcionários, indisponibilidade de recurso financeiro, o capital, né, o dinheiro, falta de experiência anterior no ramo, e custo de manutenção elevados. Já na ameaças, aí já tem evitar as ameaças, são situações externas nas quais se tem pouco controle e que colocam a empresa diante de dificuldade, ocasionando a perda de mercado ou a redução da sua lucratividade. Exemplos disso, impostos elevados e exigências legais rigorosas, existência de poucos fornecedores e a escassez de mão de obra qualificada, insegurança e violência da região. Tá? Então aí nós temos o FOFA, né? Que é o F de força, o O de oportunidades, o F de fraquezas e o A de ameaças. Aí vai ter algumas questões, né? Vai ter uma questão aqui, ó, que fala assim, ó, reúna as pessoas envolvidas diretamente na montagem do empreendimento.
Busque identificar os fatores internos da empresa e do mercado que possam impactar sua atividade futura, identificando força, fraqueza, ameaça e oportunidade. Aqui vocês vão ter os fatores internos controláveis, né? Que são as forças, e os fatores externos incontroláveis, que são oportunidades. Aí tem os pontos fracos, né? Que é a fraqueza e a ameaça. Lembrando que esses dois aqui são os pontos fortes. Tá? Podem se basear nesse exemplo aqui. Ó. Tá? Pode se basear nesse exemplo aqui para montar esse quadro aí. Agora, layout ou arranjo físico. Tá? O ideal é contratar um profissional qualificado para ajudá-lo nessa tarefa. Se isso não for possível, faça você mesmo um esquema distribuindo as áreas da empresa, os equipamentos, móveis e as pessoas de forma racional e sensata. Aqui ó, ele vai mostrar, vai montar uma parte aqui para a gente ter como exemplo. Ó. Aqui ele tem a área comercial, algumas portas de aço, né? O escritório e o depósito, 2 banheiros, ok? E aí aqui nós temos uma área para confeitaria e aqui a área de forno. Então isso aqui certamente, ó, que ele está montando, é um exemplo, um tipo de uma padaria, né? Ou de uma confeitaria mesmo. Porque aqui, ó, aqui você tem a área da confeitaria, tem mesas, né? O que é esse? O 3, 4, 5, 6, o 4. Mesa de serviço, divisória. O 6, modeladora. O 7, forno elétrico. 3, balança. Então, esse aqui é um exemplo que ele deu pra gente. Tá? Aí, nessa questão aqui, ele vai falar assim, ó, desenhe abaixo um esquema de como ficarão as principais áreas e como serão alocadas máquinas, equipamentos, móveis, entre outros. Então, eu vou usar o PowerPoint para fazer um modelo para vocês. Eu vou fazer um modelo de uma escola profissionalizante, tá? Vocês podem fazer aí um salão de beleza, uma loja de roupa, o que vocês quiserem. Eu vou montar aqui um exemplo de uma escola profissionalizante. Ok, eu vou abrir o PowerPoint só para... Não vou desenhar janela, não vou desenhar nada disso, só vou colocar os móveis mesmo, tá? Dentro lá do desenho. Deixa eu só ele carregar aqui e a gente já continua. Então, o que eu vou pensar? O que eu tenho que pensar? Uma recepção, tá? Sala de atendimento, os banheiros, lógico, né? E os laboratórios para as aulas. Com o PowerPoint aberto, vamos clicar em apresentação em branco. Agora, no caso, eu vou fazer o desenho, como eu falei para vocês, eu vou fazer de uma escola profissionalizante. Tá? Vocês vão fazer de acordo com o que vocês imaginarem. Abrir um outro aqui, que esse aqui está sempre...
colocar o layout em branco, vai ficar mais fácil para mim trabalhar. Então tá, o que eu vou pensar? Eu vou usar as formas mesmo, fazer de forma bem simples, tá? Só para a gente entender o que eu quero fazer. Isso aqui é a minha área, né? Eu vou colocar aqui tirar o preenchimento da forma. Aí o que nós vamos fazer? Ó? Mas quanto que essa aqui é a minha entrada, né, da unidade? Aí o que eu vou ter? Vou ter aqui o balcão da recepção. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou ter o balcão da recepção. Vou colocar no canto aqui. Vou ter também o banco, né? Recepcionista, cadeira. Isso aqui então no caso seria a minha recepção. Aí se eu quisesse ir definindo, né, como que é, posso dar uma caixa de texto, e aí eu defino aqui, ó, recepção. Só para mim saber o que é cada coisa aqui. Então aqui eu colocaria recepção. Aí eu colocaria também a sala de atendimento, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui que eu teria a sala de atendimento. Vou colocar ela fechada, né? Aí aqui também eu teria que ter a minha mesa, né? Uma mesa. Uma cadeira para quem vai divulgar. E, como de costume, né, 2 cadeiras de atendimento. Vou fazer uma cópia aqui para a gente já colocar aqui. Então aqui seria a nossa área de atendimento. Vou até copiar esse aqui. Vou colocar aqui atendimento. Ok? Se eu quisesse outro orçamento de atendimento, poderia montar aqui. Agora eu quero fazer o meu laboratório, por exemplo. Se eu tivesse 2 laboratórios, vou colocar um laboratório aqui. Eu estou fazendo bem simples, pessoal, só para demonstrar para vocês aqui a forma que a gente poderia estar fazendo, tá? Aí lá vocês podem fazer o desenho manual mesmo. Não precisa usar o PowerPoint para fazer igual eu estou fazendo aqui não. Então aqui, ó, no caso eu teria 2 laboratórios. Ok?
Aí se eu quisesse, por exemplo, ó, um laboratório, teria a mesa do professor, uma cadeira, e aí o que nós vamos precisar? Ó? Vou colocar como se fosse os computadores, né? Então teria, ó, vou colocar 1, 2, seria mais ou menos isso daqui. Ok? Aí nós vamos colocar as cadeiras também. Eu vou fazer assim, depois eu vou organizando aqui. Tá, vou colocar assim. Agora eu vou fazer uma cópia desse aqui. Vou selecionar os 3, né? Por exemplo, no meu laboratório teria 6 computadores. Ok? Então nesse primeiro laboratório aqui. Então aqui nós teríamos um laboratório. Vamos colocar aqui Lab 1. Não, LabTech, vamos pôr. Esse aqui é de tecnologia. E esse aqui, nós vamos fazer diferente. Ele vai ser um curso da parte administrativa ou de idiomas, vamos pôr de idiomas no caso. Aí eu só vou usar cadeiras. Não vou usar computadores. Então vou usar 6 cadeiras aqui. E esse aqui vai ser laboratório de idiomas. Tá? Seria basicamente isso daqui. Aí que a gente poderia pôr uma sala de espera, tudo mais. Tá? Eu vou deixar assim só para vocês entenderem o que seria o que a gente precisaria, o que a gente está querendo montar ali. Eu vou salvar. Salvar na área de trabalho mesmo. Como layout. E salvar. Agora eu vou minimizar aqui. Então vocês vão fazer o desenho, pode ser uma loja de roupa, pode ser um salão de beleza, o que vocês quiserem aí, tá? Um escritório de contabilidade, o que vocês quiserem montar. Agora aqui vai falar assim, ó, capacidade produtiva, comercial e de serviços. Vai dizer assim, ó, é importante estimar a capacidade instalada da empresa, isto é, o quanto pode ser produzido ou quantos clientes podem ser atendidos com a estrutura existente. Com isso, é possível diminuir a ociosidade e o desperdício. Então aqui, ó, vamos pegar esse exemplo que eu montei.
Se eu tivesse, por exemplo, horários definidos assim, ó, vamos pegar no sábado, tá? Das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, aí eu teria uma folga de 1 hora, volta a 1, da 1 às 3 e das 3 às 5, ok? Então, quantas pessoas eu poderia atender nesses horários? Por exemplo, das 8 às 10, eu poderia ter 6 alunos de idiomas, mais 6 alunos de tecnologia, 12. Tá? Eu teria 4 horários, né? Vou abrir o Excel aqui só para a gente fazer. Ó. Eu teria 4 horários. E esses horários seriam... Deixa eu só carregar aqui só para a gente dar sequência aí. Vou pegar aqui uma pasta de trabalho em branco. Então eu teria no sábado, vou aumentar o zoom aqui. Então no sábado eu teria o horário das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, teria uma folga, né, para os professores almoçar, depois a gente teria das 13 às 15 e das 15 às 17. Nesse caso, eu teria 6 alunos da parte administrativa, de idiomas, né, 6 alunos de tecnologia. Aqui a mesma coisa. Eu não mudaria nada. Seria a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então, quantos alunos nós poderíamos ter no sábado? Tá? Então, aqui a gente tem 12, 12, 12, 12. Então, nós poderíamos ter 48 alunos nesse horário, nesse dia, né? Então, eu posso ter 48 alunos na minha unidade no sábado. Tá? Contando os 4 horários que eu tenho de curso. Certo? Então, vamos lá de novo. Aí, o que vocês vão colocar em mente? Ó, nós falamos loja de roupa, salão de beleza, um escritório de contabilidade. Eu montei uma escola profissionalizante. Qual será a capacidade máxima de produção ou serviços e comercialização? Então, o que ele está pedindo aqui? Ó? No caso, vamos pegar uma loja de roupa. Quantas pessoas vocês vão poder atender por dia? Tá? Quantos clientes pode estar dentro da loja? Ok? Aí aqui, qual será o volume de produção ou serviços? Se você produz, né? Quantas peças você estaria fabricando? Aí no caso de serviço, como foi o caso que eu montei, aí eu já até dei a resposta lá aqui no Excel. Eu vou poder atender 48 pessoas por sábado. Por horário eu consigo atender 12 pessoas. Tá? 6 no laboratório de idiomas, 6 no laboratório de tecnologia. Tá? Aí a estimativa de investimento fixo. O que é e como fazer? O investimento fixo corresponde a todos os bens que você deve comprar para que seu negócio possa funcionar de maneira apropriada. No quadro a seguir, relacione os equipamentos, máquinas, móveis, utensílios, ferramentas e veículos a serem adquiridos,
a quantidade necessária, o valor de cada um e o total a ser desembolsado. No meu caso, tá, o que eu poderia colocar aqui? Ó? Quantas máquinas eu tenho? 6 no laboratório e uma na recepção, que seria o ideal. Tá? Eu vou abrir o Excel aqui, ó, e eu vou até colocar. Tá? Vou colocar em outra planilha aqui. Então, no meu caso, eu vou até colocar assim, ó. A gente já vai colocando até os valores. Vou diminuir aqui, vou colocar no restaurar. Vou deixar de lado aqui para a gente fazer. Ó, então, equipamentos que eu vou ter que comprar. Computadores. Aí a quantidade. Eu vou pôr 6, vou pôr 7, porque 6 no laboratório e 1 na recepção. Então 7. O valor unitário de cada computador. Vamos pegar, comprei computador de R$ 1.500. Aí o total, para mim fazer, é só pegar igual, total, multiplicado pela quantidade. Então, só de computadores, eu gastaria 10.500, colocando o preço baixo, né? Eu estou jogando um preço baixo aí. Aí, por exemplo, mesas. Quantas mesas eu comprei? Quantas mesas eu tenho no meu... Então, ó, 1, 2, 3, 4 mesas. Ok? Então, vamos lá. Mesas. 4. Cada uma, R$600. Igual isso, vezes esse. Então, no caso, 2.400 vou gastar de mesa. Cadeiras. Aí, quantas cadeiras eu tenho? Quantas cadeiras eu usei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, comprei 18 cadeiras. Cada cadeira, vamos colocar um valor aí de 45 cada uma. Então, aí nós gastaríamos com cadeira R$810. Só aqui nesse total que nós fizemos aqui, ó, nós já gastaríamos para montar só com móveis, né, e com equipamento, R$13.710. Ok? Sem pensar em pintura, na reforma do prédio, tá? Por exemplo, se a gente colocou blindex nas portas ou usou portas normais, então a gente já tinha gastado aí 13.710. Vamos voltar lá na apostila. Então, esse aqui é um exemplo. Aí, por exemplo, você montou uma loja de roupa, você vai colocar a quantidade de peças de roupa que você tem, quantos balcões você colocou, quantas araras você tem, tá? O que mais que a gente pode colocar numa loja de roupa aí? Seria basicamente isso. Por exemplo, já o salão de beleza. Quantas mesinhas de fazer unha você tem, tá? Quantas tesouras você usou, quantas cadeiras de cabelo você tem e os valores delas, tá? Quantas você tem, o valor unitário, pode pesquisar, tá? Se você entrar na internet, você vai ter aí os valores, a média dos valores, né? Eu vou abrir aqui, só para a gente ter uma base.
A gente abre só para a gente ter uma base do que a gente pode colocar de valor. E no final aqui vocês vão colocar o total igual eu fiz lá na minha planilha. Né? Aí ó, aqui, nesse primeiro aqui é os equipamentos e maquinários. Tá? Já aqui, ó, você vai colocar os móveis e os utensílios. Tá? Agora aqui vai colocar ó, investimentos pré-operacionais. Tá? Compreende os gastos realizados antes do início da atividade da empresa. Isto é, antes que ela abra a porta e comece a vender. Tá? São exemplos de investimento pré-operacionais. Despesas com reforma, é aquilo que eu falei anteriormente. Epa. Aí a troca de piso, etc. Ou mesmo as taxas de registro da empresa. Então você tem uma série de taxas que você tem que arcar também, né? Para abrir a empresa. Nós já vamos fazer também o capítulo 7 nessa aula, que seria o plano financeiro. Quer ver? Vamos só abrir aqui, ó. Vamos pegar aqui, só como exemplo. Vou abrir o Google aí. Aí aqui nós podemos pesquisar. Igual no meu exemplo lá, da escola profissionalizante. Vamos colocar assim, ó, mesa de escritório. Ou valor de mesa de escritório. Aqui, ó, uma escrivania, um tamanho bom, R$328. Mas tem outros modelos também que nós podemos utilizar. Igual aquela que mostrou aqui. Ó. Isso aqui daria tranquilamente para a gente, tá? Para o nosso... No caso da escola profissionalizante. Então a gente gastaria 166 com as mesas. Tá? Aí, por exemplo, vamos colocar aí cadeiras para cortes de cabelo. Aí essas aqui certamente é um pouquinho mais cara. Aí hoje tem nessas retrô, aqui é uma comum, 418, mas essa aqui é uma cadeira igual a qualquer outra aí, uma cadeira de escritório. Mas aí ó, a própria mesmo, já 518, 584, 599. Então, por exemplo, tem aqui, 2.429. Então tem vários tipos aí de cadeiras que a gente pode utilizar. Ok? Então vamos lá. Então vocês podem pesquisar os valores aí para jogar naquelas tabelas. Tá? Tanto as mesas, tanto... o que vocês estiverem pensando aí. Eu falei, por exemplo, loja de roupa, salão de belezas. Eu coloquei escola profissionalizante, vocês podem colocar também, por exemplo, uma lojinha de conserto de celular, essas empresas que vendem açaí. Tá? O que vocês pensarem aí, vocês podem colocar no papel. Tá?
Aí vamos lá. Plano financeiro. Segundo o site Sebrae, os empreendedores possuem as características de comprometimento que envolve sacrifício pessoal, colaboração com os funcionários e esmero com os clientes, tá? O cuidado com os clientes. O empreendedor traz para si mesmo a responsabilidade sobre o sucesso e fracasso. Atua em conjunto com sua equipe para atingir os resultados. Coloca o relacionamento com os clientes acima das necessidades de curto prazo. Aí uma estimativa de custo unitário dos produtos e serviços. A estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações. Aqui será calculado o custo com materiais, matéria-prima, mais embalagem, para cada unidade fabricada. Esta informação é importante caso você deseje abrir uma indústria. Os gastos com matéria-prima e embalagem são classificados como custos variáveis, tá? Numa indústria, assim como mercadorias em um comércio. Como o próprio nome diz, esses custos variam, aumentam e diminuem de acordo com o volume produzido ou vendido. Observe o exemplo a seguir e depois calcule o custo unitário com materiais, né, para os produtos de sua empresa. Por exemplo, produtos para calça masculina. O que gastou aí numa calça masculina? Material, tecido, 4 metros, custo unitário, 2,50. No total, 15. O que ele fez aí? Qual foi a conta que ele fez? Bem simples a conta aí. Ele pegou 2,50 e multiplicou por 4. Aqui no caso, o que ele... Aqui no caso aqui, ele colocou errado aqui o valor. Ou na realidade, o que ele queria colocar? 5 vezes 2,50. Não, nem assim. Seria para dar aí, vamos pegar 15. Opa! 15 dividido por 4. Então aqui seria 3,75. Tá? Então o valor aí, se vocês quiserem até corrigir na apostila de vocês, coloca 3,75 para dar os 15 aqui que ele colocou. E aqui, ó, 2 metros. Tá? 30 centavos daria 60. 15 metros a 10 centavos, 1,50. Unidade 80. Então aqui, então o valor aqui embaixo, vamos só conferir se o valor aqui ele colocou certo. 15 mais 0,60 mais 1,50 mais 0,80 mais 0,40 mais 0,30 mais 0,05 mais 50 centavos. Aqui o cálculo deu certo, mas só aqui que ele... Aqui então vocês colocam 3,75 para dar o 3,75 vezes 4 para dar os 15. Tá? Então vocês corrigem, ó, coloca 3,75. Ok? Então aí ó, seria o que gastou, né, para fazer e até embalar, porque vocês viram aqui que ele já colocou o saco plástico, etiqueta e caixa. Tá? Então, no total aqui seria embalado.
Ok? É a questão, setor industrial, produto 1. Aí o material, insumo usado, a quantidade, custo unitário e total. Aí vocês pensam aí no que vocês imaginaram na empresa anterior lá. Tá? Os serviços, os produtos que vocês utilizou, a quantidade, o custo unitário e o total. Comércio, a mesma coisa. Tá? Aqui no serviço, o que poderia colocar no serviço? Por exemplo, uma aula. Vamos pegar aqui no meu caso. Seria a aula, a quantidade. Vamos pegar aqui, ó. Uma aula de Excel daria 2 horas de aula. O valor unitário dessa aula, vamos colocar aí R$30, como exemplo só, tá? Aí eu dei 2 horas, 30 e o total, 60. Tá, isso é um exemplo de serviços aí. Já no comércio, vocês podem colocar calça, quantidade, bermuda, e assim vai. A estimativa de custo com mão de obra. Tá? Aí, ó, agora você deverá definir quantas pessoas serão contratadas. Tá? Isso também vocês podem pegar da empresa que vocês definiram lá em cima, igual eu. No começo lá eu defini a escola profissionalizante. No caso eu precisaria, ó, só pensando naquele formato que eu montei aqui. Eu precisaria de 2 recepcionistas, uma manhã tarde, outra tarde e noite, né? Porque não pode ficar o dia inteiro até a noite. O atendimento, a mesma coisa, ou a gente poderia fazer um horário diferenciado para essa pessoa aqui. Porque essa aqui, por exemplo, a hora que a escola abrir, eu tenho que ter recepcionista. Se eu abrir a escola 8 horas, então 8 horas eu tenho que ter uma... Mas, por exemplo, se eu fechar lá às 10, essa pessoa aqui não pode ficar até às 10, das 8 às 10 da noite. Tá? Então, por isso que a gente colocaria 2 aqui. Aqui a gente pode alterar o horário, por exemplo, eu chegar mais tarde e umas 7h30 ele sair. Tá? E aqui eu teria o professor de idiomas e o professor de tecnologia. E a gente teria que estipular, e você vai estipular de acordo com o que você pensou. Tá? Eu estou falando aqui no exemplo do meu escola profissionalizante. Ok? Aí, ó, não se esqueça de que, além dos salários, devem ser considerados os custos com encargos sociais, por exemplo, aí tem FGTS, férias, 13º, INSS, hora extra quando haver, quando tiver, né, aviso prévio e etc. Sobre o total dos salários, você deve aplicar o percentual relativo aos encargos sociais, somando-os ao salário. Você saberá qual o custo total da sua mão de obra. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, uma função. Se eu colocasse, vou abrir o Excel aqui de novo. Vou até colocar, vou subir aqui um pouquinho. Opa. Vou subir, vou colocar assim, ó. Vamos pegar aqui uma. Epa. Eu vou abrir uma terceira aqui só para a gente ter aqui. Então aí eu vou fazer só de um, vocês fazem de outros aí. Uma função, vou colocar lá, professor, instrutor, vou colocar. O número de instrutor, 2. O salário mensal, 1.200. Os encargos sociais. Por exemplo, vamos fazer assim, ó, só acrescentando o FGTS. Igual esse vezes, porque o FGTS sempre é 8%. Vezes 8%.
Então eu teria 96. Então só tenho 2, né? Depois a gente faz os encargos e tal. Vamos pensar só dessa maneira aqui. Eu vou colocar igual esse mais esse vezes multiplicado, né, por isso. Então aqui eu teria 2.592. Só pensando no FGTS e no salário, sem colocar que esse funcionário vai ter férias, tá? Vai ter 13º, esses funcionários, né? Tá? Só para vocês terem uma noção aí do que muita gente fala, e é verdade, que o funcionário registrado, se ele ganha 1.200, ele vai sair quase o dobro para a empresa. Se ele ganha 1.200, a empresa vai ter que desembolsar para manter esse funcionário, com todos a carga de impostos do Brasil, ele vai sair a quase 2.400 para a empresa. Por isso que muitas empresas hoje estão contratando um MEI, tá? Que é um terceirizado, por exemplo, igual no meu caso, eu tenho o MEI, que seria o microempreendedor individual. A pessoa faz o contrato com o MEI para que ele saia um pouco fora dessa carga tributária que nós temos. Ok? Aí vamos lá, o preço. O que é e como fazer? Preço é o que o consumidor está... Preço é o que o consumidor está disposto a pagar pelo que você irá oferecer. A determinação do preço deve considerar os custos do produto ou serviços e ainda proporcionar o retorno desejado. Por exemplo, eu não posso, para mim ter um determinado produto, vamos dizer assim, eu gasto, vamos colocar abaixo, R$20. Eu não posso vender esse produto por R$20, que eu tenho que ter lucro. Se eu vender por R$20, eu não vou estar lucrando, eu vou estar trabalhando só para arcar com aquilo. Então não é o certo. Você tem que pensar na margem de lucro, tá? E cobrir todos os seus gastos e você ainda ganhar em cima disso. Tá? Ao avaliar o quanto o consumidor está disposto a pagar, você poderá verificar se o seu preço está compatível com aquele praticado no mercado pelos concorrentes diretos. Então você faz uma pesquisa também por ver por quanto que o seu concorrente está vendendo o produto igual ao que você está produzindo. Tá? Para isso, considere o preço praticado pelos concorrentes diretos, o quanto seus potenciais clientes estão dispostos a pagar. Então, quanto seu cliente está disposto a pagar naquele produto. Qual será o preço dos produtos, serviços ou comércio. Aí você vai definir aqui o produto que você vai criar, tá, o preço de custo e a mão de obra. Então, por exemplo, se você vai gastar em materiais R$200, mais a mão de obra 600, tá? Então você gastaria aí R$800, tá, o preço final. Aí você não vai poder pôr R$800, porque R$800 é para você cobrir o preço de custo e a mão de obra, tá? Aí você vai ter, por exemplo, esse produto de 800, você vai ter que vender ele, supondo R$1.000 para você ter R$200 de lucro, ok? A estimativa de faturamento mensal da empresa. Acho que aqui a conta eu fiz errado, né? Por exemplo, o preço de custo, você gastou 200, mais mão de obra, vamos pôr assim, 200 de custo, 200 de mão de obra. Então você já tem R$400, tá?
Você já gastou R$400. Aqui você não vai poder pôr R$400. Então, por exemplo, põe 600 para ganhar R$200. Ou 100%, vende por 800. Dá para você ter lucro aí. A estimativa de faturamento mensal da empresa. Esta talvez é uma das tarefas mais difíceis para quem ainda não iniciou suas atividades. Uma forma de estimar o quanto a empresa irá faturar por mês é multiplicar a quantidade de produtos a serem oferecidos pelo seu preço de venda, que deve ser baseado em informações de mercado. Aí o faturamento diário, né? O produto, o preço, a quantidade que foi vendida e o valor total. Aí, por exemplo, aí você vai chegar num X aqui, do faturamento diário. Tá? Aí como você faz? Ó, faturamento mensal é o diário vezes 30. Então, por exemplo, se você vendeu, vamos para uma conta simples aí, você vendeu R$1.000 por dia, tá? Aí tem 30 dias. Então o que vai fazer? É igual vai ser igual esse multiplicado por esse, por 30. Tá? Então no mês você vai ter 30 mil, certo? Então é bem simples aí o cálculo a se fazer. Ou, por exemplo, você não trabalhou 30 dias, você trabalhou 27 dias. Tá? Mas aí, por exemplo, você tem que ter faturamento para os 30 dias. Tá? Porque, por exemplo, o seu funcionário você vai pagar ele por 30 dias, independente se você trabalhou 27 dias. Porque tem os descansos, semanal remunerado, que é os DSR, né, que é descanso semanal remunerado. Aqui, qual é o faturamento mensal? Tá? Aí você vai estipular lá, por exemplo, você por dia fez 30 unhas, né, cada um pagou R$20. Então você faz a conta aí para você obter o seu faturamento. Né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, 30 unhas a R$20. Nem sei se é isso, tá? Estou falando aqui. Então, você fez 30 unhas por dia. Tá lembrando que nesse caso aqui também é variado, né? A R$20. Então, por dia você fez R$600. Você vai multiplicar ele por 30 para você saber o seu faturamento mensal. No caso, R$18.000. Ok? É o faturamento anual. Quanto que sua empresa irá faturar em um ano? Não se esquecer da sazonalidade de mercado. Então, é o tempo que dá aquela queda, né? Época de melhor faturamento. Então, por exemplo, você tem aí, vamos pegar aí os 6 primeiros meses. Esse vezes 6. Então, nos 6 primeiros meses, você vai faturar 108 mil. Tá? E o pior, vamos pegar que nesse caso aqui, o pior finalzinho lá, os 6 últimos meses são ruins. Então, ao invés de você fazer 30 unhas a 20, você faz 15 a 15. Aí vezes 30, que é o seu faturamento mensal, vezes 6, que é a quantidade de meses, que é os... Então aqui você faturou nos 6 primeiros meses, que é o excelente, 108 mil, e nos 6 piores meses, 40.500. Ok? Só um exemplo aí. Aí você vai colocar um faturamento dos meses aí que você tem. É o capital de giro. O capital de giro nada mais é do dinheiro que você tem para conseguir fazer a sua empresa rodar. Tá? Então, o capital de giro é o montante de recursos necessários
para o funcionamento normal da empresa, compreendendo a compra de matérias-primas ou mercadorias, tá? Financiamento das vendas e o pagamento das despesas. Então aí entra o folha de pagamento, conta de água, conta de luz, os impostos, tudo entra aí. Tá? Aí no caso aqui ele colocou matéria-prima ou mercadoria, por exemplo, quando você não fabrica, você já vai comprar a mercadoria pronta. Né? A estimativa do estoque inicial. O estoque inicial é composto pelos materiais, matéria-prima, embalagem, etc., indispensáveis à fabricação de seus produtos, ou pelas mercadorias que são revendidas. Identifique quais materiais ou mercadoria devem ser compradas, a quantidade necessária, seu preço unitário e o total a ser gasto. É o que nós estamos falando desde o início da aula. Para isso, leve em consideração a sua capacidade de produção, o tamanho do mercado e o potencial de vendas da empresa. Aí, caixa mínimo, né? É o capital de giro próprio necessário para movimentar seu negócio. Representa o valor em dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos, até que as contas a receber de clientes entrem no caixa. Corresponde a uma reserva inicial de caixa, para que você calcule a necessidade líquida de capital de giro, que é preciso definir os prazos médios de vendas, compras e estocagem. Essas informações podem ser pesquisadas junto ao concorrente e fornecedores e serão utilizadas na apuração do capital de giro, já que nas vendas financiamos os clientes dos prazos concedidos e somos financiados pelos fornecedores por meio dos prazos para pagamento negociados. Acompanhe o exemplo a seguir e aprenda como calcular a necessidade de capital de giro próprio e caixa mínimo. Posteriormente, faça o mesmo no quadro Hora de Praticar, utilizando os dados específicos da sua atividade. Então, primeiro passo, contas a receber. Cálculo dos prazos médios de venda. É a média do prazo de financiamento a clientes, ou seja, o prazo concedido ao cliente para que eles efetuem o pagamento do que compraram. Aí, prazo médio de vendas, à vista, 20%, número de dias nada, porque comprou à vista. Aí prazo 1, 45%. Número de dias, 30 dias. Média ponderada em dias, 13,5. Aí vai. Aí o prazo médio total, 36 dias. Tá? Que seria uma. Aí a soma aqui, né? Que vamos até confirmar. Ver se está certinho. Mais 18 mais 4,5 36. Então, vamos lá. No exemplo acima, para a política de vendas da empresa, estimulou-se, né? 20% das vendas serão à vista, 45% das vendas 30 dias, 30% das vendas com 60 dias e 5% das vendas 90 dias. Tá? Então seria uma média de 36 dias aí, os prazos de pagamento. Para calcular a média ponderada dos prazos de vendas, basta multiplicar o potencial das vendas pelo número de dias que serão concedidos ao cliente. O resultado acima indica que, em média, a empresa levaria 36 dias para receber suas vendas a prazo. Aí aqui você que vai estipular a quantidade, né, que você vai poder vender à vista, a prazo. Não precisa também usar os 4, não. Tá? Você pode usar, por exemplo, você quer só fazer à vista e com 30 dias. Então, à vista e com 30 dias. Tá? Aí você que vai definir aí. Segundo passo, fornecedores, cálculo do prazo médio de compras, que é o mesmo processo. Tá? Então, à vista. Aqui, nesse caso aqui,
o fornecedor só vende com 30 dias. Tá? Então, por exemplo, à vista e com 30. Então, que daria uma média de 15 dias. Tá? Partindo da premissa de 50% das compras são realizadas à vista e 50% em 30 dias. Novamente, devemos ponderar os prazos, multiplicando o percentual do volume de compras pelo prazo médio concedido pelos diversos fornecedores. Nessa situação, a empresa tem aproximadamente 15 dias de prazo para o pagamento de seus débitos junto aos fornecedores. Ok? Aí também você vai estipular aí. O terceiro passo, estoques. Né? O cálculo da necessidade média de estoque. É o prazo médio de permanência da matéria-prima ou das mercadorias no estoque da empresa. Abrange desde a data em que é feito o pedido ao fornecedor até o momento em que os produtos são vendidos. Então pensa nisso. É desde o momento que você fez o pedido até ele ser seu cliente levar ele embora da sua loja. Lembre-se que um prazo maior de permanência das mercadorias em estoque irá gerar uma necessidade maior de capital de giro. Porque você não vende, então você precisa de mais capital para manter. Aqui ele colocou uma necessidade média de estoque de 5 dias apenas. Dando continuidade ao nosso exemplo, foi estimado um prazo médio de permanência de estoque de 5 dias. Aí qual será o tempo médio de estoque de sua empresa? Aí você que vai definir aí, fazendo essas opções. O quarto passo, o cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias. Compreende a diferença entre os recursos da empresa que se encontra fora do seu caixa, tá? Contas a receber, é o que está lá com o cliente ainda, que o cliente não te pagou, mais o estoque que você tem guardado. E os recursos de terceiros no caixa da empresa, fornecedores. Se positivo, o resultado indica o número de dias em que o caixa ficará descoberto. Se negativo, pode apontar que os recursos financeiros originários sejam vendas entram no caixa antes que sejam efetuados os pagamentos. Pelas vendas, né, que entram no caixa antes de ser efetuado o pagamento. Aí ele vai mostrar uma tabelinha aí pra gente. Tá? Aí, ó. Prazo médio, né? 36 dias, foi tudo aquilo que nós definimos lá atrás. 5 dias de necessidade de estoque. Aí você soma, daria 41 dias. O recurso de terceiros no caixa da empresa, que seriam os fornecedores, 15 dias. Tá? Então daria aí já o subtotal, né? Seria esse menos 15. Então se você colocar aí 41 menos 15 daria os 26 dias aí, ok? Aí depois aqui ele vai mostrando aqui, ó. Vamos até fazer a leitura aqui. Somando o prazo médio de vendas, contas a receber, o prazo médio de estocagem, e diminuindo desse resultado o prazo médio de compras, que é o dos fornecedores, daremos a necessidade líquida de capital de giro em dias. E no nosso exemplo, o prazo de 26 dias significa que a empresa irá necessitar durante esse período de caixa para cobrir os gastos e financiar clientes, tá? Aqueles clientes que compram a prazo. Representa a reserva de dinheiro necessária para que a empresa financie suas operações iniciais. É obtido ao multiplicarmos a necessidade líquida de capital de giro em dias, pelo custo diário da empresa. Então ele dá um exemplo aí, ó. Por exemplo, custo fixo mensal, 4.400. Custo variável mensal, 9.000. Tá? Custo total da empresa, que seria esse mais esse, daria 13.400. O custo total diário seria esse aqui dividido por 30 dias, que daria 446,66. A necessidade líquida do capital é aqueles 26 dias que nós achamos lá atrás. Tá? Então ele daria, seria a soma desse, seria esse multiplicado por 26 dias. Então vamos conferir.
seria 446,66 multiplicado por 26, que daria os 11.613,16, ok? A partir dos dados fornecidos acima, o caixa mínimo necessário para a cobertura dos custos da empresa para um período de 26 dias é de 11.613,16. Então a gente teria que ter esse capital aqui, tá, para manter a empresa aberta. Aí tem as questões aí que você vai fazer, tá, de acordo com o que você já fez. Agora, o enquadramento tributário. O Sistema Nacional, o Simples Nacional, destina-se a empresas que se beneficiaram, né, da redução e simplificação dos tributos, além do recolhimento de um imposto único. O enquadramento no Simples está sujeito à aprovação na Receita Federal e considera a atividade e estimativa do faturamento anual da empresa. Tá. O Simples já sofreu diversas modificações em termos de regras. Que tipo de empresa pode ser beneficiada pela alíquota de cobrança? De acordo com as regras atualizadas em 2019, o teto da receita bruta ou faturamento anual máximo para estar apto a participar do Simples é de R$ 4.800.000, tá? Equivalente a uma média mensal de 400 mil. Este limite vale para empresas de pequeno porte, que é as EPP. O microempreendedor individual, por sua vez, pode captar até 81 mil por ano, uma média mensal de 6.750. Vale lembrar que para as EPPs que ultrapassarem o valor anterior, o ICMS ou o ISS serão calculados fora da tabela do Simples Nacional, conforme as regras estabelecidas pela Lei Complementar 155/2016. Se a receita bruta não ultrapassar 20% do limite, se a receita bruta ultrapassar 20% do limite de 3.600.000, a empresa deverá multiplicar sua exclusão com efeitos para o mês seguinte ao do excesso. Deverá comunicar sua exclusão com efeitos para o mês seguinte ao do excesso. Se a receita bruta não ultrapassar 20% do limite, de 3.600.000, não precisará comunicar sua exclusão. Caso a exclusão seja comunicada, será necessário novo requerimento. Hoje existem 5 anexos, um para o comércio, um para a indústria e 3 para serviços, que estabelecem os valores da alíquota do Simples, e 6 faixas de alíquota. O cálculo do imposto incide sobre o faturamento e é calculado considerando o valor fixo de abatimento da tabela. Aí, por exemplo, empresa X, comércio e serviço, faturamento anual 400 mil, segundo a tabela Simples Nacional pelo site. Aí tem aqui, ó, as alíquotas aqui que é demonstrado. Aí ele tem as questões aí de cada um, tá? Do custo anual. Aí o custo fixo, despesas administrativas. Os custos indiretos são um conjunto de gastos relacionados ao funcionamento de uma empresa que não estão diretamente ligadas a atividades fim. Isso quer dizer que, para compor o grupo de custos indiretos, um gasto não poderá ser resultado da necessidade de produção ou da execução de serviços que a organização comercializa. Despesas administrativas incluem impostos e aluguéis sobre prédios administrativos, depreciação em geral, salário de executivos, honorários de diretoria. Os custos fixos são todos os gastos que não se alteram em função do volume de produção ou de quantidade vendida em um determinado período. Por exemplo, imagine que em um determinado mês uma empresa sofre uma queda de suas vendas. Ainda assim, pagará despesas como aluguel, energia, salário, etc. Esses valores são custos fixos, porque são pagos normalmente independente do nível de faturamento do negócio. No quadro abaixo, liste todos os seus custos fixos e estime os valores mensais de cada um. Procure ajustar o quadro de acordo com o tipo de despesa do seu empreendimento. É aquilo que você pensou lá atrás, tá?
Então, quanto você vai pagar de aluguel, água, luz, salários administrativos, Prolabore e IPTU. Prolabore é o que você vai tirar para você, tá? Como dono do negócio. Lembrando que água e luz pode ter uma alteração, tá? Mas é uma conta que você tem que pagar todo mês. Mas ele é variável. Então, o aluguel é fixo, tá? Salários, fixo. Seu Prolabore é fixo, tá? O IPTU também ele é fixo. Então, você vai discriminar aí, ó, o que você vai gastar com cada um deles aí, pensando na empresa que você montou lá atrás. Despesas comerciais, tá? São aquelas despesas relacionadas a vendas. Exemplo, comissão, salário de vendedor, propaganda e publicidade, embalagens, brindes, fretes e seguros, viagens, despesas, depreciação, gasolina dos veículos de vendas e entrega. Enfim, são todos os custos envolvidos para realizar a venda do produto, tanto daqueles que só ocorrem se a venda for concretizada, diretos como comissões, quanto os indiretos, marketing, propagandas, etc. Isso aqui, por exemplo, você vai gastar com isso daqui, talvez possa não vender, tá? Somente se for uma estratégia mal feita. Então nós temos que tomar cuidado com isso também. Você vai estipular os gastos, o quanto você está disposto a pagar aqui, ok? Aqui, para você saber o total anual, é só você multiplicar por 12, tá? As despesas financeiras representam os juros que a empresa deve pagar aos seus credores oriundos de empréstimos por ela contraídos. Exemplo, banco, juros a credores, aluguel de máquina de cartão, financiamentos, taxas de juros e multas. Então aqui você vai estipular isso também. E sempre, para saber o anual, que você está gastando anual, multiplica por 12. Ok? Aí na próxima aula nós vamos falar sobre resultados financeiros. Tá? Então hoje nós fizemos o capítulo 6 e o capítulo 7. Na próxima aula nós vamos fazer o capítulo 8, ok? Que vai falar dos resultados financeiros. Certinho, pessoal? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.